Em um de nossos primeiros vídeos, falamos um pouco sobre a Rússia. Entretanto, aquele foi um vídeo bem curto, se levarmos em consideração que a Rússia é um dos maiores países do mundo, na verdade o maior país do mundo, a qual possui uma longa história com diversos acontecimentos, eventos e diversas curiosidades também bem legais. Então, esse vídeo a gente tá meio que refazendo aquele primeiro vídeo. Claro que acrescentando bastante informação sobre o país. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Virais, meu nome é Rodrigo. E se você não é inscrito nesse canal, aproveita, desce a tela, clica no botãozinho vermelho que vai estar escrito inscrever-se. E após isso, aproveita e já ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos que a gente postar nesse canal. Bom, a Federação Russa é um país localizado no norte do que muitos chamam de Eurásia, que nada mais é do que o nome que dão para a junção entre a Ásia e a Europa. Ou seja, a Rússia ocupa dois continentes. O país faz fronteira com a Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, a qual esses dois países são fronteiras através do enclave de Kaliningrado, a qual iremos falar mais a respeito desse enclave mais adiante. Faz fronteira também com a Bielorrússia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e a Coreia do Norte. E também, se a gente for considerar as fronteiras marítimas, a Rússia faz fronteira com o Japão, pelo mar de Okhotsk, e com os Estados Unidos, pelo Estreito de Bering. A Rússia possui cerca de 17 milhões e 130 mil quilômetros quadrados de extensão. A Rússia é o país com maior área do planeta, cobrindo mais de 1/9 da área terrestre, e é também o 9º país mais populoso do mundo, com cerca de 144,1 milhões de habitantes. A língua oficial do país é claramente o russo. Entretanto, devido à sua grande extensão e também pelo seu passado de conquistas de outras etnias, o país acaba tendo outros idiomas como cooficiais. Atualmente são reconhecidos 31 línguas cooficiais. Breve história da Rússia. A história da Rússia é bem longa e cheia de detalhes e acontecimentos, que com toda certeza é digna de um vídeo somente para contar a história da Rússia. Então, por conta disso, nesse vídeo faremos um resumo a respeito da história da Rússia. Resumo esse que vai integrar boa parte desse vídeo. Os descendentes dos russos modernos são os eslavos, povos esses que também são os descendentes de diversas outras nacionalidades, como os tchecos, eslovacos, morávios, poloneses, bielorrussos e vários outros. Os eslavos são os povos que habitavam a Europa Central, que a partir do começo do século VI se dispersaram para habitar a maior parte da Europa Central, Oriental e os Balcãs. Em uma dessas dispersões, um grupo desses povos chegaram ao território do que hoje seria parte da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia. E com o tempo, e por influência de vikings de Varegues e de seu líder Oleg da dinastia Rurik, fundaram então a Rússia de Kiev, ou Rus de Kiev, a qual o povo dessas terras com o tempo passaram a se chamar de Rus por influência dos Varegues. Nos séculos 10 e 11, a Rússia de Kiev tornou-se um dos maiores e mais prósperos estados da Europa. Porém, a Rússia de Kiev se desintegrou com um golpe final que foi a invasão mongol de 1237 a 1240, que resultou na destruição de Kiev e na morte de cerca da metade da população de Kiev. O mais poderoso estado sucessor da Rússia de Kiev foi o Grão-Ducado de Moscou, ou Moscóvia, inicialmente uma parte do Principado de Vladimir Susdalia, que enquanto ainda estava sob o domínio dos mongóis tártaros e com a sua conivência, Moscóvia começou a afirmar sua influência no centro de Rus, no início do século XIV, tornando-se gradualmente a principal força no processo das terras russas e na expansão da Rússia. Foi aí que, liderado pelo príncipe Demétrio de Moscou e ajudado pela Igreja Ortodoxa Russa, um exército unido dos principados russos derrotaram os mongóis tártaros na Batalha de Kulikovo, em 1380. Moscóvia gradativamente absorveu os principados circundantes, incluindo antigos e fortes rivais como a Tuéria e a Novogárdia. Anos depois, por influência das ideias datadas do antigo Império Romano, o então Grão-Duque Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, foi oficialmente coroado o primeiro czar da Rússia, em 1547. Termo esse que teve como inspiração aos antigos Césares do antigo Império Romano. Ivan foi um grande e temido conquistador, que quase dobrou o já extenso território russo, e até o final do século XVI, a Rússia foi transformada em um estado multiétnico, multiconfessional e transcontinental. Entretanto, quando Teodoro I, ou então czar da Rússia e filho de Ivan IV, foi morto em 17 de janeiro de 1598, findou-se então a dinastia Rurik. O czarado da Rússia entrou em uma grande crise misturada com fome, invasões e, consequentemente, perdas territoriais, e marcado também por um período de anarquia. Com isso, o czarado da Rússia chegou no que foi chamado de Tempo de Dificuldades. Anos se passaram e então a dinastia Romanov
tomou a frente da Rússia por volta de 1613, por decisão do Zemsky Sobor, o parlamento feudal existente desde a época de Ivan o Terrível. Daí então, o país começou a sua gradual recuperação da crise. Quando chegado o governo de Pedro o Grande, a Rússia foi proclamada o Império em meados de 1721 e passou a ser reconhecido como uma potência mundial. Durante seu governo, entre 1682 e 1725, Pedro recuperou e conquistou novas terras para a Rússia, além de ter fundado uma nova capital chamada São Petersburgo, mais tarde conhecida como a Janela da Rússia para a Europa. As reformas de Pedro o Grande trouxeram consideráveis influências culturais da Europa Ocidental para o país. Avançando mais no tempo, chegamos ao último czar da Rússia, Nicolau II. Esse comandou o Império da Rússia de 1894 a 1917, quando então, como resultado do fracasso da Guerra Russo-Japonesa, o Domingo Sangrento, a Revolução Russa de 1905 e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial em 1914, em um momento extremamente conturbado no Império, a Revolução Russa de 1917 irrompeu e a abdicação do czar Nicolau II foi inevitável. Foi então que um regime republicano entrou no controle da nação. Porém, não durou muito tempo, e então algumas guerras civis e uma revolução liderada por Vladimir Lenin, um forte líder comunista, começou a lutar pelo controle da Rússia. Anos depois, com a Rússia nas mãos dos bolcheviques, liderado por Lenin, surgiu então a República Socialista Federativa Soviética Russa, em conjunto com as repúblicas socialistas soviéticas da Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, a qual juntas formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, na data de 30 de dezembro de 1922. A República Socialista Russa era a maior e mais populosa das 15 repúblicas que compunham a União Soviética, e dominou a União durante toda a sua existência de 69 anos. Entretanto, Lenin não chegou a comandar por muito tempo a União Soviética, pois em 1924 ele veio a falecer. Então, com isso, Joseph Stalin, o então secretário-geral do Partido Comunista, e Leon Trotsky, o principal defensor da Revolução Mundial, disputaram o poder da União Soviética. Com o resultado da grande influência de Stalin, Trotsky foi deportado e pouco a pouco Stalin foi subindo ao comando da União Soviética. Durante o comando de Stalin, a Rússia passou pela Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, até que, em 5 de março de 1953, Stalin acaba morrendo e um governo provisório é estabelecido até a ascensão do novo líder Nikita Khrushchev, que denunciou o culto à personalidade de Stalin e lançou a política de desestalinização. Por não gostarem da maneira que Nikita estava conduzindo a União Soviética, os seus colegas de partido e de governo logo tiraram ele do poder, e então a União Soviética teria mais outros líderes, como Leonid Brezhnev e mais pra frente Mikhail Gorbachev, esse que foi o último líder da União Soviética, que se levantou em 1985. Esse foi responsável por reabrir a União Soviética para o mercado exterior e dar mais liberdade de imprensa para a União Soviética, até que em 1991 a República Socialista Federativa Soviética Russa elegeu seu primeiro presidente, Boris Yeltsin, em junho de 1991, em que Boris foi considerado uma pedra no sapato de Gorbachev, até que a dissolução da União Soviética ocorreu em 26 de dezembro de 1991, com o resultado da Declaração número 142 do Soviete Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a Comunidade de Estados Independentes. Com isso, chega então o fim da União Soviética e da República Socialista Federativa Soviética Russa, sendo esta última substituída pela atual Federação Russa. Boris Yeltsin continuou no poder até 1999, em que após problemas políticos, uma administração do país não muito bem vista e uma ameaça de impeachment, em 31 de dezembro de 1999, o presidente Yeltsin renunciou, entregando o posto para o recém-nomeado primeiro-ministro Vladimir Putin, que depois ganhou as eleições presidenciais de 2000. Desde sua entrada como presidente da Rússia até hoje, Putin veio transitando entre presidente e primeiro-ministro da Rússia. Atualmente, Vladimir Putin é o presidente da Federação Russa, com mandato até 2024, podendo se prolongar caso seja reeleito nas próximas eleições. Significado do nome Rússia. Todos os historiadores concordam que o nome do país é proveniente da palavra Rus. O imperador bizantino Constantino VII foi o primeiro a se referir à terra de tribos eslavas como Rússia, escrito dessa maneira mesmo, com um S só. Isso no século X. O típico sufixo grego e latino "ia" liga algo ou alguém à terra. Por isso, Rússia significa a terra de Rus, ou também a terra dos Rus. Significado da bandeira da Rússia. A bandeira da Rússia é uma bandeira tricolor e foi adotada oficialmente pela Rússia no dia 22 de agosto de 1991. Porém, a bandeira da Rússia só foi usada realmente em 1993, após a queda da União Soviética e a mudança da bandeira da Federação Russa. A Constituição Russa atual
não atribui simbolismo às cores da bandeira, porém acredita-se que o vermelho simboliza a coragem e o amor, o azul a fé e a honestidade e o branco a franqueza e a nobreza. Governo da Rússia. A Rússia é uma democracia baseada num sistema de Estado de Direito sob a forma de república. Os três poderes do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário, são independentes entre si. As decisões políticas são tomadas na Assembleia Federal da Rússia, que é constituída por 2 congressos. A Duma, que é considerado a Câmara Baixa, e o Soviete da Federação, que é considerado a Câmara Alta. O presidente da Rússia é o chefe de Estado, protetor da Constituição, dos direitos e liberdade dos cidadãos, e tem que acionar qualquer medida para proteger a integridade da soberania russa. É ele que representa a Rússia nos encontros diplomáticos. Claro que também tem a função de escolher o primeiro-ministro, desde que com o consentimento da Duma. O presidente é eleito através de voto livre, popular, direto, universal e secreto, para um mandato de 6 anos, podendo repeti-lo mais uma vez. Qualquer cidadão russo pode ser candidato à presidência desde que tenha mais de 35 anos e 10 anos na permanência do território russo. O atual presidente da Rússia é Vladimir Putin, como citamos anteriormente, que está no cargo desde 2012, sucedendo Dmitry Medvedev, que durante o seu mandato Putin foi primeiro-ministro e anteriormente a isso foi presidente desde os anos 2000. Curiosidades geográficas. A Rússia tem uma das maiores reservas florestais do mundo, conhecida como os pulmões da Europa, perdendo apenas para a floresta amazônica, no montante de dióxido de carbono que absorve. O Monte Elbrus é o ponto mais alto da Rússia e de toda a Europa, com 5.649 metros de altitude. Desde 18 de março de 2014, a Federação da Rússia tem constitucionalmente 85 subdivisões federais, ainda que as 2 subdivisões mais recentes adicionadas sejam parcialmente reconhecidas pela comunidade internacional como parte da Ucrânia. Essas subdivisões dividem em alguns grupos. 46 oblastes, que é um tipo mais comum de divisão federal, com um governo e uma legislatura local eleita, comumente nomeado após seus centros administrativos. Tem também 25 repúblicas, essas que são nominalmente autônomas, cada uma tem a sua própria constituição e legislatura e é representado pelo governo federal em assuntos internacionais. Pretende ser o lar de uma minoria étnica específica. O país também possui 9 dos chamados krais, essencialmente o mesmo que oblastes. O título krai vem de fronteira ou território. É histórico e relacionado à posição geográfica, ou seja, fronteira, em um determinado período da história. Mas, entretanto, os krais atuais não estão relacionados a fronteiras. O país possui também o que chamamos de 4 ogruks autônomos, que é caracterizado com uma minoria étnica substancial e predominante. Tem também 3 cidades federais, que são cidades maiores que funcionam como regiões separadas, e um oblast autônomo. O único oblast autônomo é o Oblast Autônomo Judaico. A Rússia detém um território fora da Rússia, chamado de Kaliningrado, anteriormente chamado de Königsberg, um território anteriormente da Alemanha nazista. Atualmente, o Oblast de Kaliningrado, com a capital Kaliningrado, é um enclave russo, na margem do Mar Báltico, com fronteiras ao sul com a Polônia e ao norte e oeste com a Lituânia. O Lago Baikal, na Sibéria, é o mais profundo e antigo do planeta. Toda a água do Baikal é capaz de cobrir a superfície da Terra por completo por 2 dedos de profundidade. Isso dá aos russos a posse de 20% de toda a água doce não congelada do mundo. Os Estados Unidos compraram um território da Rússia em 1864, por equivalentes a 7,2 milhões de dólares. Ainda hoje, existem comunidades russas no Alasca. Eles falam russo, têm passaporte russo, seguem a igreja ortodoxa e se identificam muito mais com essa cultura do que com a americana. A Transiberiana tem quase 10 mil quilômetros de extensão e passa por 8 fuso horários. Ela cruza praticamente todo o território da Rússia, que tem uma área equivalente à de Plutão, ou seja, atravessar a Rússia na Transiberiana é quase que o mesmo que cruzar Plutão. E já que citamos fusos horários nas curiosidades anteriores, o mundo está dividido em 24 fusos horários, e a Rússia cobre nada menos do que 11 deles. Para se ter uma ideia, os outros países que têm uma quantidade considerável de fusos horários diferentes em seu território, como por exemplo Estados Unidos e o Canadá, possuem apenas 6. Curiosidades culturais. Há mais de 160 diferentes grupos étnicos e povos indígenas na Rússia. O artesanato, como os brinquedos matrioscas e Dimkovo, o estilo Kokloma e a miniatura de Palek, representam um importante aspecto da cultura russa. Roupas étnicas russas incluem o kaftan, a kosovorodska e a ushanka para homens, e a sarafan e o kokoshinik para mulheres. As roupas dos cossacos do sul da Rússia incluem a burka e a papará, que partilham com os povos do Cáucaso do Norte. O borjá
borsch é uma sopa originária da Ucrânia, que é tradicional em diversos países do leste europeu, como a Ucrânia, Polônia e também Rússia e Romênia, também dentre outros países. A sopa é normalmente preparada com beterraba, que lhe dá aquela coloração forte. A literatura russa é considerada uma das mais influentes e desenvolvidas do mundo, contribuindo com muitas das mais famosas obras literárias da história, revelando nomes como Alexander Pushkin, Alexandre Ostrovsky, Lev Tolstói, Fyodor Dostoiévski e vários outros autores. Um outro título de renome da Rússia são seus balés. O Teatro Bolshoi em Moscou e o Teatro Mariinsky em São Petersburgo são principais centros de balé. Muitos artistas por todo o mundo sonham em fazer performances em ambos os palcos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas aqui foram algumas curiosidades a respeito da Rússia, algumas curiosidades geográficas, outras culturais e algumas um pouquinho mais extras. Também, claro, um breve resumo a respeito da história da Rússia, que, diga-se de passagem, é extremamente grande. Então, se vocês souberem mais algumas outras curiosidades sobre a Rússia, deixa aqui nos comentários que eu posso pensar em fazer uma segunda parte desse vídeo. Mas antes de você fechar esse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino de notificação para ser avisado sempre que a gente postar vídeo aqui de novo no canal. Reforço novamente, para caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e a gente tá deixando aqui alguns vídeos de recomendação para você. Não saia desse vídeo, aproveite e continue assistindo esses vídeos, pois assim você adquire mais conhecimento, aprendendo um pouquinho mais sobre história, curiosidades e também ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso canal. Então acompanhe algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela e a gente vai ficando por aqui e até a próxima.